Respire fundo, porque o que você vai ouvir agora não é apenas uma sequência de curiosidades históricas. É uma viagem por lugares reais, ruínas antigas e enigmas teimosos, daqueles que parecem resistir ao tempo e à explicação. Durante séculos, muita gente tratou certas descrições bíblicas como metáforas, como linguagem simbólica para ensinar lições morais. Só que, conforme a arqueologia avança, alguns cenários citados nas escrituras deixam de ser ideia e começam a ganhar contornos geográficos, regiões, cidades, rotas, povos, padrões culturais. E aí nasce um choque inevitável. Porque quanto mais se escava, mais surgem coincidências perturbadoras, paralelos inesperados e perguntas difíceis: como textos tão antigos preservaram detalhes tão coerentes com contextos reais? E por que, em certos casos, o passado parece esconder algo que a ciência ainda não consegue encaixar com facilidade? O objetivo deste vídeo não é provar a Bíblia com uma pá na mão, nem transformar mistério em certeza absoluta. O que eu quero é te colocar diante de evidências, ruínas, relatos e enigmas que fazem qualquer pessoa curiosa pensar duas vezes. Porque há lugares que parecem gritar uma história maior do que as versões simplificadas que a gente costuma ouvir. Há ruínas que se conectam a temas bíblicos como orgulho humano, idolatria, juízo, dispersão de povos, influência espiritual e o desejo antigo de alcançar os céus. E há também um fato desconfortável: nem tudo que é descoberto recebe a mesma atenção. Alguns sítios arqueológicos viram manchete, outros ficam esquecidos, fechados, pouco explorados, ou engolidos por disputas políticas, guerras e burocracias. E no meio disso, a pergunta mais intrigante: será que o silêncio em torno de certos locais é apenas falta de interesse, ou existe algo ali que muita gente prefere não encarar? Pensa comigo, o ser humano sempre foi fascinado por portas. Portas que se abrem para outros lugares, para outros mundos, para outros níveis de conhecimento. Em tempos modernos, chamamos isso de tecnologia, exploração espacial, comunicação global. Mas nos tempos antigos, esse mesmo impulso aparecia de outro jeito: torres, templos, zigurates, altares, estruturas alinhadas com o céu, plataformas sagradas, cidades erguidas para tocar o divino. Em quase todas as civilizações, existe uma tentativa de conectar terra e céu. A Bíblia, por sua vez, narra várias vezes esse confronto: quando o homem tenta ocupar um lugar que não lhe pertence, algo intervém. Às vezes é juízo. Às vezes é dispersão. Às vezes é confusão. Às vezes é uma advertência gravada não em papel, mas em pedra. E é aqui que começa a nossa jornada: 6 lugares, 6 enigmas, 6 cenários onde arqueologia, história e escritura se esbarram. Alguns são mais conhecidos. Outros, quase invisíveis ao grande público. Mas todos carregam uma mesma sensação: como se o passado estivesse tentando sussurrar algo, e a nossa época, mesmo com satélites, scanners e supercomputadores, ainda não tivesse coragem suficiente para ouvir sem filtros. O primeiro lugar é inevitável. Mesmo quem nunca leu a Bíblia inteira já ouviu falar nele. A Torre de Babel. Um símbolo universal de orgulho, de ambição, de confusão. O relato em Gênesis descreve uma humanidade recém-saída de um grande recomeço, unida por uma só língua e um só propósito. Pessoas que decidiram construir uma cidade e uma torre cujo topo chegasse aos céus. Não era apenas arquitetura. Era um projeto de centralização. Uma tentativa de fazer o nome humano durar para sempre, independente do governo de Deus. O texto hebraico carrega a ideia de façamos para nós um nome, como quem declara autonomia, como quem quer uma marca de eternidade sem precisar do Criador. E então acontece a intervenção: línguas confundidas, entendimento quebrado, dispersão dos povos. O ponto mais interessante dessa história é que ela toca em algo que até hoje intriga especialistas: a origem e a multiplicidade das línguas. A ciência observa o fenômeno, estuda famílias linguísticas, rastreia migrações, propõe modelos, mas a causa exata de um ponto de ruptura global, se é que houve um, permanece um tema complexo. A Bíblia apresenta um evento específico e intencional. E quando você coloca isso lado a lado com a realidade do mundo antigo, a pergunta cresce: por que tantas culturas, em diferentes continentes, guardam memórias de confusão, divisão, fragmentação e até histórias de uma humanidade que um dia falou de uma só forma?
Nem sempre é igual ao relato bíblico, mas o eco existe. E o eco incomoda. Geograficamente, Babel é associada à região de Sinear, conectada à Mesopotâmia, um berço de civilizações impressionantes. Quando você entra no universo arqueológico da Babilônia e do mundo mesopotâmico, encontra estruturas que parecem feitas para sustentar essa imaginação, os zigurates, torres escalonadas construídas com tijolos, com plataformas elevadas, erguidas como montanhas artificiais no meio de planícies. Uma dessas estruturas, associada ao grande centro urbano babilônico, se tornou famosa por ser frequentemente ligada ao imaginário de Babel. Não porque exista uma placa escrita "Está é a Torre de Babel", mas porque o conceito é assustadoramente próximo, uma torre monumental, ligada ao poder imperial, ao culto, à tentativa de tocar o alto. Agora, reparem um detalhe: para nós, levantar estruturas assim exige cálculos, logística, engenharia, organização social, distribuição de recursos, domínio de materiais. E é aí que começa o espanto. Como uma sociedade tão antiga, sem o que chamamos de tecnologia moderna, consegue mobilizar mão de obra, produzir tijolos cozidos em escala massiva, erguer construções colossais e manter isso como centro de poder? Alguém pode dizer, simples, trabalho humano e tempo. Pode ser. Mas também pode ser mais. Porque quando você lê o texto bíblico, a construção não aparece como um projeto comum, ela aparece como um desafio simbólico, uma humanidade que quer dominar seu destino e resistir ao plano de dispersão. E quando você olha para o mundo antigo, vê que torres e templos não eram apenas construções, eram declarações espirituais. Daí surgem as teorias. Algumas são moderadas: Babel como símbolo de imperialismo e idolatria, o céu como linguagem de grandeza, a confusão linguística como um processo histórico acelerado por migrações e conflitos. Outras teorias vão mais longe e entram no campo do extraordinário: e se ali houve algo que parecia tecnologia? E se chegar aos céus significava mais do que altura? E se a intervenção divina foi tão drástica porque o que estava sendo buscado era perigoso? Aqui eu preciso ser honesto, a arqueologia não confirma esses saltos como fato. Mas o que faz essas hipóteses sobreviverem não é prova conclusiva, é o fascínio humano por lacunas. E Babel é uma lacuna gigantesca: existe a cidade, existe a região, existe a cultura de torres e zigurates, existe o tema da dispersão, existe o impacto civilizacional. O que aconteceu exatamente ali, no ponto em que o texto bíblico aponta uma virada? Isso, ninguém consegue cravar com segurança. E talvez seja justamente por isso que Babel continua viva, porque ela é um espelho do que o ser humano ainda tenta fazer hoje: vamos construir algo tão grande que nos torne invencíveis. O segundo lugar nos leva ao Egito, um território que a Bíblia cita repetidamente: José, Moisés, a escravidão, o êxodo, o confronto com Faraó. O Egito é como um cenário recorrente, um símbolo de poder humano e também de opressão. Mas além da narrativa bíblica, o Egito guarda templos e estruturas que desafiam nossa percepção. E aqui entramos num ponto delicado: há locais que são estudados academicamente, e há locais que viraram palco de teorias alternativas. Abu Ghorab é um desses nomes que aparecem em meio a debates sobre templos solares, práticas rituais e conhecimento astronômico. O que se sabe com mais segurança é que Abu Ghorab abriga um templo solar do Antigo Reino, associado a um culto específico, com elementos arquitetônicos característicos. Quando você observa certas partes do complexo, encontra plataformas e estruturas que parecem ter sido usadas para rituais ligados ao Sol. O Sol, para os egípcios, não era apenas uma estrela, era uma divindade, um símbolo do poder supremo. E isso conversa diretamente com a Bíblia, que repetidamente condena a adoração aos astros como desvio espiritual. Só que aqui surge um detalhe curioso: muitos desses templos exibem um grau de alinhamento e precisão que impressiona. E aí nasce a pergunta: era só observação a olho nu ao longo de gerações, ou havia algum tipo de conhecimento sistemático mais avançado do que a gente imagina? Em certos pontos associados a Abu Ghorab, há elementos feitos de materiais valorizados, como o alabastro, e marcas circulares, encaixes e padrões que alimentam interpretações variadas. A leitura mais comum é funcional: rituais, preparação, base de algum objeto, uso litúrgico. A leitura alternativa vê nisso instrumentos de sintonia, comunicação, energia.
E é aqui que o vídeo precisa caminhar com cuidado. Uma coisa é falar do mistério e do impacto simbólico, outra é afirmar como fato algo que não foi demonstrado. Então a forma mais honesta de tratar isso é assim: existem estruturas que permitem interpretações, e existem teorias, algumas plausíveis, outras altamente especulativas. O valor, para nós, é perceber como certos povos investiram pesado em material, geometria e precisão para construir lugares de culto. E isso já levanta um debate poderoso: por que a humanidade sempre quis transformar o céu em objeto de adoração? Quando a gente coloca o Egito sob a lente bíblica, o tema fica mais inquietante. Gênesis fala de um mundo antigo corrompido, de seres chamados filhos de Deus e de uma era marcada por violência e distorção. A tradição bíblica e muitos estudos teológicos discutem essas passagens, e há interpretações diferentes. Alguns veem anjos, outros veem linhagens humanas. Seja qual for a leitura, o ponto é, a Bíblia não esconde que o mundo espiritual é real e que há conflito. E quando você olha para o Egito e suas práticas, vê uma civilização inteira dedicada a construir pontes entre o humano e o divino, só que um divino distorcido, fragmentado em deuses, forças e símbolos. Isso pode ser entendido como uma busca sincera, mas também pode ser entendido como uma substituição, a criação sendo adorada no lugar do Criador. Agora pensa, Israel recebeu instruções detalhadas sobre materiais sagrados, pedras, ouro, tecido fino, simbolismos do tabernáculo e do templo. O Egito também usou ouro, pedras, símbolos, rituais, vestes e geometria. Uma semelhança não prova conexão direta, mas acende uma pergunta: e se muitas civilizações carregaram resquícios de uma verdade antiga, mas a corromperam com o tempo? E se o que vemos nos templos pagãos é uma paródia do que deveria ser adoração verdadeira? Essa leitura é bastante bíblica, porque os profetas frequentemente mostram as nações copiando, distorcendo, misturando, criando ídolos a partir de fragmentos de revelação. E existe outro ponto: certos locais permanecem pouco acessíveis, pouco explorados, ou cercados por limitações. Às vezes a razão é política, preservação, burocracia, segurança. Às vezes é simples falta de interesse turístico. Mas o fato é, quando um lugar não é amplamente visitado, ele vira terreno fértil para o mistério. E onde há mistério, o ser humano sempre pergunta: o que está escondido? O terceiro lugar nos leva para uma paisagem diferente, uma ruína menos grandiosa, mas carregada de simbolismo. Um arco antigo, um portão, uma estrutura que, à primeira vista, parece apenas um resto de império. Só que estruturas assim, na cultura romana, não eram neutras. Arcos e portões comemoravam conquistas, celebravam poder, exaltavam figuras, eternizavam ideologias. E quando você encontra um arco isolado, com ausência de inscrições claras ou com sinais apagados, a imaginação começa a trabalhar. Não porque a pedra tenha magia, mas porque o silêncio histórico muitas vezes é mais provocador do que a presença de informação. Existe uma tradição de chamar certos lugares por nomes que carregam julgamento popular: Porta dos Pagãos, Arco do Silêncio, Lugar do Guardião. Essas expressões às vezes nascem de lendas locais, e lendas não são prova, mas são termômetros culturais. Elas mostram o que as pessoas sentem diante de um local. E em muitos casos, lendas falam de luzes estranhas, de chamas azuis, de tesouros escondidos, de entidades guardiãs, de vozes no vento. Pode ser folclore. Pode ser medo. Pode ser invenção. Mas também pode ser a forma que comunidades encontram para dizer: há algo aqui que não é comum. Quando colocamos isso sob a lente bíblica, o tema fica direto. A Escritura é muito clara ao alertar contra o fascínio por objetos dedicados à idolatria. Ela condena a busca por tesouros profanos, alerta contra tocar o que foi consagrado ao engano e descreve o mundo espiritual como algo real, onde há proteção divina, mas também há engano, opressão e limites que não devem ser cruzados. Há histórias bíblicas em que anjos impedem caminhos, guardam acessos, barram entradas, não por capricho, mas por proteção ou juízo. Há também narrativas em que o homem, movido por ganância, tenta arrancar poder de lugares errados e colhe consequências. Aqui, a questão não é dizer esse arco prova demônios. Não é isso. A questão é entender o símbolo. Impérios constroem monumentos para declarar domínio, muitas vezes misturando religião e política.
E a Bíblia insiste, por trás de muitos sistemas de idolatria existem forças espirituais que não são neutras. Os Salmos, por exemplo, apontam que os deuses das nações não são Deus, são ídolos vazios, e há leituras bíblicas que enxergam nisso influência espiritual maligna. Então, mesmo que o arco seja apenas romano, ele ainda é um lembrete, o poder humano sempre quis ser adorado. E o culto ao poder sempre produz ruínas, cedo ou tarde. Mas o que torna esse lugar ainda mais inquietante é a possibilidade, levantada por alguns estudiosos, de camadas históricas. Muitos monumentos foram erguidos sobre outros. Povos conquistaram povos. Impérios reciclaram pedras. Um arco pode ser a face visível de uma história muito mais antiga, enterrada embaixo. E quando a Bíblia fala de cananeus, moabitas, povos idólatras e práticas condenadas, ela descreve algo que era também territorial, altos, colinas, lugares escolhidos para ritos, como se certas regiões fossem marcadas por pactos espirituais. O profeta Daniel chega a sugerir conflitos invisíveis por trás de reinos visíveis. Então a pergunta que fica é: e se algumas ruínas são mais do que história? E se são marcadores de disputas antigas, onde ideologias e cultos se enfrentaram? O quarto lugar muda completamente de continente e te joga no México, diante de uma estrutura que quebra o padrão do que você imagina quando ouve a palavra pirâmide. Cuicuilco é um nome que muita gente nunca ouviu, e talvez isso por si só já seja intrigante. No imaginário popular, pirâmides são Egito, ou então as grandes estruturas maias e astecas. Mas Cuicuilco apresenta uma pirâmide circular, uma forma incomum que imediatamente provoca perguntas. Por que circular? Qual era o simbolismo? Qual era o tipo de culto? O que aquela sociedade acreditava? O que se sabe é que Cuicuilco está associada a uma civilização antiga e que o local foi profundamente afetado por atividade vulcânica, especialmente pela erupção do Chitle, que cobriu áreas com lava e forçou deslocamentos. Isso traz um elemento dramático: cidades soterradas, abandono repentino, silêncio. E quando a Bíblia fala de juízo, ela frequentemente descreve fogo, destruição, cidades consumidas. Aqui, claro, ninguém pode simplesmente dizer foi juízo divino. A erupção pode ser um evento natural. Mas a pergunta espiritual que o roteiro levanta é válida: e por que tantas culturas ligadas a cultos intensos desapareceram tragicamente? Coincidência? Ciclo natural? Ou existe um padrão de autodestruição moral e religiosa que leva sociedades a se perderem? O ponto mais importante, na narrativa, é conectar o tema do culto ao fogo. O fogo na Bíblia tem dupla face, é símbolo de presença divina em alguns contextos, mas também é símbolo de juízo e, em muitos casos, é associado a ritos condenados quando usado para idolatria e sacrifícios. Existem povos bíblicos ligados a práticas terríveis, inclusive sacrifícios de crianças, algo duramente condenado. Quando você vê uma civilização distante com culto ao fogo, você não pode afirmar que é a mesma coisa, mas pode levantar uma reflexão: o ser humano, em todo lugar, parece ter a tendência de transformar elementos poderosos da natureza em divindade. E quando isso acontece, a espiritualidade se torna perigosa, porque deixa de buscar o Deus vivo e passa a negociar com forças e símbolos. A forma circular de Cuicuilco também alimenta interpretações. Alguns podem ver nisso um culto mais terrestre, mais ligado à ideia de energia da terra, ciclos, retorno. Isso conversa com o tipo de prática que a Bíblia chama de consulta aos mortos, espíritos da terra e ocultismo, práticas proibidas. Novamente, não é afirmar que Cuicuilco fazia isso. É dizer que a forma e o mistério levantam perguntas. E o fato de Cuicuilco estar hoje em uma região urbana moderna cria um contraste quase poético: gente andando apressada, vida moderna, comércio, trânsito, sobre camadas de um passado que talvez ainda carregue lições que ninguém quer ouvir. Não há nada novo debaixo do sol. Civilizações sobem, brilham, e às vezes somem, e o motivo nem sempre é só geografia. Às vezes é espírito, cultura, escolhas, idolatria, violência, decadência. O quinto lugar é talvez o mais controverso: uma suposta cidade perdida no deserto do Kalahari. Aqui entramos num território onde a fronteira entre relato de exploradores, lenda e geografia real fica nebulosa.
Há histórias antigas, do século XIX, de aventureiros que afirmaram ter encontrado ruínas no meio do deserto, estruturas em semicírculo, pedras gigantes, algo como um cimento rudimentar, ausência de inscrições. E então, ao longo dos anos, expedições tentaram repetir a rota e não encontraram prova definitiva. Muitos só acharam formações naturais. Isso faz muita gente descartar tudo como fantasia, exagero, erro de localização ou interpretação equivocada de rochas. Mas o roteiro propõe algo interessante: e se a ausência de evidência não for evidência de ausência? Em desertos, o tempo engole tudo. Areia cobre, vento desloca, terreno muda. Além disso, a história humana está cheia de relatos solitários que foram ridicularizados e depois confirmados, e também está cheia de relatos solitários que eram apenas engano. Então o caminho honesto é: existe um mistério, existe um conjunto de relatos, não existe confirmação definitiva. E justamente por isso o tema fascina. Porque ele permanece aberto. A conexão bíblica aqui é sobretudo simbólica: cidades apagadas, juízo, deserto como lugar de provação e silêncio. A Bíblia descreve várias cidades destruídas e cuja localização exata é debatida até hoje. Ela descreve o deserto como lugar onde Deus prova, revela, confronta. Ela usa o deserto como metáfora de abandono, mas também como cenário de renascimento. E há um tema profético forte: nações orgulhosas se tornam deserto, ruína, advertência. Assim, mesmo que a cidade do Calarari seja uma lenda, ela ainda cumpre um papel narrativo poderoso. Ela representa a ideia de que algumas histórias foram enterradas de propósito, seja pela natureza, seja por escolhas humanas, seja por juízos, seja pelo próprio esquecimento. Outro elemento do roteiro é a ideia de Babel ecoando no deserto: confusão, dispersão, interrupção. Após a confusão das línguas, povos se espalham e muitas tradições se perdem, muitas memórias se fragmentam. A ausência de escrita em um suposto sítio antigo pode ser interpretada de várias formas: falta de alfabetização, material perecível, destruição de registros, ou simplesmente inexistência. Mas o imaginário bíblico permite uma reflexão: quando uma sociedade se desconecta da verdade, ela pode perder também o que a sustenta, inclusive sua própria memória. E aí sobra só pedra e silêncio, como testemunhas mudas. O sexto lugar nos leva de volta ao Oriente Médio, para um templo pouco conhecido por muita gente, mas que chama atenção por um detalhe quase cinematográfico: marcas no chão que parecem pegadas gigantes, esculpidas em pedra, muito maiores do que um pé humano comum. O Templo de Aindara, na região síria, já foi objeto de estudos arqueológicos e comparações por causa de sua arquitetura e elementos decorativos. Ele apresenta características de templos da região e também semelhanças que lembram descrições de estruturas sagradas em textos antigos. É um lugar que, por si só, já seria interessante. Mas as pegadas mudam tudo, porque elas mexem com a imaginação humana de forma direta. Quem andou aqui? Os arqueólogos tendem a interpretar essas pegadas como simbólicas, marcas rituais, representações de presença divina ou de uma divindade entrando no templo. Isso faz sentido dentro do mundo antigo: deuses eram representados como habitando lugares, e a arquitetura servia para encenar a sacralidade. Só que o roteiro bíblico adiciona outra camada: a Bíblia fala de gigantes, de figuras incomuns, de épocas em que havia distorção, de narrativas em que os espias de Israel descrevem povos de grande estatura. E isso abre espaço para interpretações que vão além da arqueologia clássica: e se essas marcas forem eco de uma crença em seres gigantescos? E se forem uma lembrança cultural de algo que as pessoas realmente temiam ou veneravam? Aqui novamente, o mais honesto é: não existe prova arqueológica de que um ser de 20 metros caminhou ali. Mas existe um símbolo poderoso gravado em pedra que provoca perguntas. E o roteiro usa isso para tocar num tema ainda mais profundo: a tentativa humana de imitar o sagrado, mas de forma corrompida. A Bíblia mostra repetidamente povos copiando elementos do culto verdadeiro e pervertendo o significado. Templos com decoração grandiosa, figuras de leões, criaturas híbridas, tronos esculpidos, entradas monumentais, tudo isso pode ser visto como arquitetura religiosa típica. Mas, do ponto de vista bíblico, também pode ser lido como um cenário de rivalidade espiritual: nações construindo santuários para reforçar sistemas de idolatria e poder.
A localização geográfica de templos assim também é interessante: rotas comerciais, regiões de disputa, pontos estratégicos. Muitos conflitos antigos não eram só por terra e recursos, eram por influência cultural e religiosa. E o Antigo Testamento é cheio de alertas sobre altos e colinas, locais de culto que se tornavam centros de contaminação espiritual para Israel. Então a pergunta que o roteiro levanta: seria esse lugar uma fortaleza espiritual? Não é absurda dentro da teologia bíblica. Pode ser uma metáfora. Pode ser uma leitura espiritual. E mesmo que alguém discorde, a reflexão permanece: por que o ser humano tem tanta facilidade em transformar a fé em espetáculo e o sagrado em instrumento de controle? Agora, junta os 6 lugares na tua mente: Babel, Egito e templos solares, arcos de impérios e lendas de guardiões, pirâmides circulares soterradas pela lava, ruínas supostamente escondidas no deserto africano, e um templo com pegadas esculpidas que parecem desafiar o tamanho humano. O que tudo isso tem em comum? O tema é sempre o mesmo: a tentativa de alcançar o alto sem submissão ao Deus do alto. A tentativa de produzir poder espiritual a partir de pedra, símbolo e ritual. A tentativa de controlar o invisível. E quando você olha para a Bíblia, percebe que ela não trata isso como curiosidade inocente. Ela trata como rebelião, como troca, como idolatria, como engano. E por isso, tantas vezes, aparece a intervenção divina: confusão, dispersão, juízo, destruição, advertência. A ciência moderna é incrível. Ela mede, data, analisa, reconstrói, compara. Ela nos dá mapas, cronologias, hipóteses, evidências. Mas há coisas que a ciência não afirma porque não pertence ao seu método. A ciência não mede intenção espiritual. Ela não calcula maldição. Ela não coloca rebelião contra Deus numa tabela. Só que a Bíblia trabalha exatamente com essa camada. Ela diz que o que acontece no visível é reflexo de algo no invisível. E isso explica por que tanta gente, ao olhar esses lugares, sente um desconforto diferente. Não é só história. É a atmosfera. É o peso do símbolo. É como se certas pedras carregassem uma memória que não é apenas humana. E aqui entra a pergunta central: por que tanta coisa permanece sem explicação completa? Parte disso é normal. A história é um quebra-cabeça com peças perdidas. Civilizações antigas não deixaram registros completos, materiais se degradaram, guerras destruíram sítios, a política impede escavações, o dinheiro direciona pesquisas para o que dá retorno. Mas existe outra possibilidade que o roteiro sugere de forma provocativa: e se alguns temas são evitados porque mexem com crenças profundas? Porque quando você começa a admitir que textos antigos acertaram detalhes geográficos, culturais e até padrões humanos, você é obrigado a encarar outra hipótese: e se a Bíblia não é apenas literatura religiosa? E se ela preserva mais verdade do que muita gente gostaria? Ao mesmo tempo, é importante não cair no outro extremo: transformar mistério em sensacionalismo. O caminho mais forte é o equilíbrio: apresentar o lugar, apresentar o que se sabe, admitir o que não se sabe, e então levantar a reflexão bíblica. É isso que dá autoridade. Porque o público sente quando você tenta forçar a evidência. E sente também quando você é honesto o suficiente para dizer: isso aqui é fato, isso aqui é hipótese, isso aqui é reflexão espiritual. E agora vem a parte mais importante de todas, porque ela não depende de arqueologia nem de ruína nenhuma. Depende de você. O que você faz quando ouve isso? Você ignora como entretenimento e segue a vida? Você duvida de tudo porque parece forte demais? Ou você usa isso como gatilho para buscar mais, para estudar, para ler a Escritura com olhos mais atentos, para entender que fé não é apagar a mente, mas acordá-la? Porque no fim, o propósito de conhecer esses lugares não é colecionar mistérios como quem coleciona lendas. O propósito é discernimento. A Bíblia diz que existe uma guerra entre luz e trevas. Ela diz que o ser humano é facilmente seduzido por poder, por símbolos, por promessas de ser como Deus. Ela mostra que a idolatria não é só ajoelhar diante de uma estátua, é trocar a verdade por qualquer coisa que pareça mais útil, mais controlável, mais fascinante. E quando você olha para o mundo antigo, você vê exatamente isso: humanidade tentando manipular o sagrado,
tentando construir atalhos, tentando dominar o invisível com pedra, ouro, ritual e altura. E o resultado, quase sempre, são ruínas. Silêncio. Deserto. Cinzas. Lava. Pedras abandonadas. Como se o próprio chão dissesse, isso não termina bem. Então eu te deixo com uma pergunta que vale mais do que qualquer teoria sobre portais, gigantes ou cidades perdidas. O que esse conteúdo desperta em você? Medo? Curiosidade? Ceticismo? Um desejo de buscar a Deus com mais seriedade? Porque talvez essa seja a verdadeira porta desta jornada. Não a porta de pedra em uma ruína antiga, mas a porta do seu coração e da sua mente para reconhecer que existe um passado espiritual por trás da história humana, e que esse passado ainda ecoa hoje. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais vídeos como esse. Até a próxima, e que Deus te ilumine.